Lucas, capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22. Versículo 31. Diz assim: diz também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma ou fortalece os teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que me negues 3 vezes. Pai Celestial, obrigado por essa palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Meus queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nós temos de ver é as pessoas às quais Jesus estava falando, estava conversando, eram seus discípulos, eram pessoas que foram escolhidas para estarem do teu lado e fazerem a tua vontade. Primeira coisa é isso. E a outra coisa importante é que Jesus deixa claro que para tocar naquela pessoa que ele escolheu, o inimigo tem que pedir autorização. Então, isso é fato, está escrito, autorização. Diz mais, quando olhamos a palavra de Deus, o que a gente aprende com isso nesta noite? Primeira coisa é que quando Jesus fala essa palavra, ele fala que o inimigo pediu para se andar como trigo, e algumas Bíblias falam peneirar como trigo. O que é peneirar? Trigo é colocar uma peneira, sacudir para lá e para cá, tirar aquelas cascas, aquilo que não presta, e ficar só o que é bom. Isso é o cristão. Quando verdadeiramente ele é servo de Deus, quando é colocado para poder peneirar, e ali tira toda a sujeira, e aí começa a mostrar realmente quem ele é, a pessoa que ele é, ou seja, quando é chamado por Deus. E também, por outro lado, é para saber se verdadeiramente aquela pessoa ela é cristã ou não. Mas a Bíblia nos fala também, Jesus disse: mas eu não permiti. Por quê? Porque Jesus via que Pedro e os discípulos não estavam preparados ainda para passar pela prova da peneira, não estavam ainda prontos
prova, então não permitiu. Não permitiu. É bom a gente entender uma coisa, que muitas vezes a pessoa fala bem assim: o inimigo está me atacando. O inimigo só ataca o cristão mediante a permissão de Deus. Muitas vezes o problema está na nossa carne. Muitas vezes está por nós assumirmos que estamos errados para com Deus. Mas quando o cristão, ele está andando de acordo com a vontade de Deus, ainda que haja nele uma fragilidade espiritual, ainda que falta nele uma preparação em relação ao fortalecimento espiritual, Deus, por conhecê-lo, ele não permite, ele guarda, ele protege. Então a Bíblia aqui, como lemos, diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou seja, pediu para peneirar vocês, para trabalhar vocês, para provar vocês. Foi isso que ele quer dizer, e deixou claro para Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A tua fé está muito fraca, está muito pequena para suportar a peneira do adversário. Você ainda não está em condições de suportar uma sacudidela do meu adversário. Então eu não permiti. Agora diz uma coisa: olha só, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãozinhos. E algumas Bíblias diz: quando te converteres, fortalece os teus irmãozinhos. Ou seja, confirma que Pedro ainda não estava devidamente preparado. O que Jesus quer falar para nós? Muitas vezes, irmão, nós não estamos preparados espiritualmente, e às vezes queremos fortalecer alguém, mas nós mesmos estamos fracos espiritualmente. Muitas vezes queremos cobrar de alguém, mas muitas vezes não cobramos da gente mesmo. E aí é que entra o grande problema. E aí é que acontece no contexto bíblico, que para eu cobrar de alguém, ou para eu tentar fortalecer alguém, eu preciso estar devidamente convertido, ter uma vida exemplar diante de Deus. Quando a gente olha aqui e vê que com Jesus fala isso, ele diz: olha, e ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Aí Pedro tenta mostrar o quê? Que é forte. Pedro tenta mostrar que está bem espiritualmente. Pedro tenta mostrar que ele está pronto para resistir. Tenta mostrar. Uma coisa é aquilo que eu falo com Deus, outra coisa é o que Deus vê em mim. Uma coisa é eu mostrar para Deus uma condição, outra coisa é Deus olhar para mim e ver a minha verdadeira condição como cristão. E Pedro aqui achou que estava bem. Meus amados, ninguém está totalmente bem. Ninguém pode falar que não vai cair. A Bíblia fala sobre isso. Primeira carta para os Coríntios, capítulo 10, 13 diz bem claro, 12, 13
Não, eu estou pronto. Eu estou pronto para qualquer coisa. Pedro disse: olha, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte, se for o caso. Às vezes a gente fala: Jesus, eu te amo. Mas a prova de mostrar que amamos a Deus é obedecendo a palavra. Está escrito: aquele que tem os meus mandamentos, os guarda, esse é o que me ama. Porque aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a manifestação de Deus não se resume à questão espiritual, à questão de visão, revelação, não é isso. A manifestação é Deus na minha vida, é eu nele, é em mim. João 15,7: se vós estiveres em mim, se a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo que quiserem e vos será feito. Então Deus não se anima com as pregações. Deus se anima com quem canta bem, com quem ora do teto cair. Deus se anima com quem ensina bem qualquer coisa, ou de um músico. Que não adianta pregar bem e não ter uma vida com Cristo. Não adianta cantar bem e não ter uma vida com Cristo. Não adianta pegar, orar bem, orar, para poder fazer a igreja tremer, que não vai tremer. Não vai tremer. Porque é uma oração fingida, falsa. Porque Deus sabe que não sai do coração. O coração está cheio de maldade, de sujeira, e não chega no céu. A Bíblia nos fala, está aqui, ó. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, mostra para nós algo que muitas vezes a gente acha que está bem com Deus. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Pode orar, pode pular, pode fazer o que for, mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, a oração não chega no céu, não. Ela bate no teto e volta. Não edifica as pessoas. Então Deus não está preocupado com pregações fervorosas, com ensinamento fervoroso, ou com cantos fervorosos, ou com orações fervorosas, de gritar para cá. Para Deus não quer dizer nada, porque Ele sabe que é tudo fingimento e falsidade. Pedro achou que estava forte. Ele achou que estava forte. Aí o que Jesus fala aqui para ele? Olha Pedro, olha só. Mas Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Deus falou para ele. Imagine a angústia de Pedro. Agora tem um detalhe importante. Pedro foi chamado por Jesus, mas não estava preparado espiritualmente, não estava forte o suficiente. Quando Jesus foi preso, seguiu de longe. Quando perguntaram: não conheço, não vi, não sei quem é, não estava junto, negou. Mas depois veio o que? A tristeza. Quando viu o som do galo, ele: pequei contra o Senhor. Agora,
Pedro negou Jesus verbalmente. E às vezes nós negamos a Jesus pelas nossas atitudes e comportamentos. É uma realidade. E Jesus sabe, Ele conhece, Ele sabe quem é dele e quem não é, quem serve e quem não serve, quem é fiel e quem não é fiel. Mas pastor, todo mundo peca. É claro, a Bíblia fala sobre isso. 1 João capítulo 1, versículo 8, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o verso 9 diz: mas se confessar o vosso pecado, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar toda injustiça. A questão não é pecar contra Deus, é reconhecer que pecou e confessar, como está em Provérbios 28, 13, que diz a palavra de Deus que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ou seja, aquele que encobre a transgressão nunca prosperará. Quem quer prosperar? Espiritualmente nunca vai crescer. Aquele que encobre a transgressão nunca prosperará, nunca crescerá espiritualmente. Mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então o problema não é errar, o problema não é pecar. A questão de Deus é eu reconhecer que errei, é reconhecer que pequei e pegar, conversar e deixar, é continuar uma vida nova diante de Deus, aleluia, para que Ele se agrade de mim, não daquilo que eu faço. Que Deus, irmão, segundo a palavra, como lemos aqui, Deus conhecia o coração de Pedro. Deus conhecia o coração de Pedro, sabia e entendia que ele iria negá-lo. Ele falou: não é pecar, negar. Sabia que quando viesse uma pressão, quando viesse uma luta, uma prova, ele não ia aguentar a pressão, ele não ia aguentar, ia negar nele. Não conheço, não vi, não sei quem é, eu não estava com ele não. Mas você fala igual a ele, não, está enganado. Você estava com ele, não estava não, estava não. Mas Jesus falou com ele, avisou para ele. Aí que ele foi e percebeu que não estava tão forte espiritualmente assim. Mas veja bem, o problema de Pedro foi o medo. Não estava pronto espiritualmente, mas depois confirmou, se converteu. Quando te converter, fortalece teus irmãos. Teus irmãos, quem são os irmãos? Não é os discípulos, apóstolos, não. Seria os irmãos, na verdade, que depois da pregação dele iria se converter. Ele teria que estar forte espiritualmente para poder fortalecer as pessoas que iriam se converter. Se eu não estou bem espiritualmente, como é que eu vou fortalecer alguém? Como? Se eu não estou bem espiritualmente, não tem como. Então, quando você olha para a palavra de Deus, a gente percebe quanto a gente precisa estar fortalecido diante do Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Todos nós passamos por processos e somente vai se saber quem está bem espiritualmente, quem está forte espiritualmente, quando se permite passar por um determinado processo. Aí sim, se negar, sabe que precisa crescer. Se não negar, está tudo muito bem. De qualquer forma, Deus entende que conhece o quê?
a minha, a tua, a nossa fraqueza. Tudo para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias, glórias